Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa semana nós vamos continuar o nosso mini curso de ASP.NET Core 2.0. Lembrando que eu já lancei o curso completo de ASP.NET Core 2.0. Visite o meu site e confia. Então, nesta semana, nós vamos realizar as seguintes tarefas do nosso curso. Só para lembrar, para quem está chegando agora, na última aula eu apresentei os dados da minha tabela tarefas, que eu preenchi o banco de dados com os dados. Então eu defini uma view index, que está sendo chamada pelo método actionIndex do controlador tarefas e está exibindo os dados. Então eu vou partir deste ponto. Então nessa aula o que eu vou fazer? Nós vamos ajustar essa view que vocês estão visualizando aqui. Eu vou remover esse texto, esse botão. Eu vou incluir um botão aqui. E aqui eu vou incluir links para editar e deletar. Então nós vamos fazer isso. Adicionar um botão para adicionar item, incluir links para editar e deletar. E eu vou fazer a implementação da adição de um novo item de tarefa. Então para isso o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que incluir um método, para incluir itens no meu serviço. Vou ter que definir isso na interface, na implementação. Depois eu vou ter que criar um método no controlador que vai receber a requisição para incluir item e vai fazer a efetivação no banco de dados. E aí eu vou ter que criar a view para incluir itens. Então eu vou ter que realizar essas 4 tarefas. Então, começando com a view index, eu vou colocar links, editar e deletar, e depois eu vou incluir um botão aqui, incluir nova tarefa. Eu vou fazer isso usando os recursos do Bootstrap e vou usar as tag helpers. Então eu vou abrir o projeto, eu já estou com a view index aberta. Essa é a view que você está visualizando aqui. Então eu vou alterar o layout dela. Então vamos lá. Então eu vou recolher aqui e vou dar um Ctrl mais para aumentar aqui para você visualizar melhor. Então aqui o que eu quero fazer? Aqui quando ele está exibindo o nome e a data de conclusão, eu quero também exibir os links, editar e deletar. Então vamos lá. Para fazer isso, eu vou usar um conceito das tag helpers. Então, o que é tag helpers? Vamos lá, antes de eu começar eu vou explicar. As tag helpers, elas são uma alternativa aos HTML helpers que já existiam na ASP.NET MVC5. Então, o que faz uma tag helper? Ela vai gerar HTML da mesma forma que os HTML helpers faziam. O objetivo das tag helpers é facilitar a criação de views. E quais são as principais tag helpers que nós usamos aqui, que eu vou utilizar aqui nesse projeto? Bom, a primeira, ASP Controller. Então, a tag helper, ela é definida, geralmente ela vem com prefixo ASP, um tracinho, e aqui, no caso, o controller, já dá para inferir que ela vai indicar o nome do controlador que você está utilizando. Então, por exemplo, quando você vê a tag ASP, tracinho controller igual a home, então ele vai acionar o controlador home. ASP Action vai acionar a action. Por exemplo, ASP Action List vai acionar a action list. Eu posso também usar a ASP Route, tracinho e o parâmetro, onde eu passo o nome do parâmetro e o valor. Por exemplo, ASP Route ID, estou passando o parâmetro ID com o valor dele obtido ali do código Racer. E eu tenho também a tag help ASP_for, que quando eu utilizo ela com input, ela vai criar um text box, ele vai para a propriedade nome, E o ASP_for vai criar, se eu usar como uma label para a propriedade nome. Então ela faz a vinculação. Então geralmente isso é usado em formulários. Então, como um exemplo, eu tenho aqui uma tag form do HTML, uma tag helper indicando
que esse formulário, quando ele for postado, eu vou acionar a Action Index do controlador tarefas. E aqui eu estou fazendo a vinculação com uma propriedade de nome do meu modelo, né, usando o ASP_for. E aqui eu tenho um button. Então é assim que funciona as Tag Helpers. Então vamos aplicar isso na nossa View Index. Então aqui eu tenho que definir dois links, né? Então para definir link, como você sabe, deixa eu colocar aqui, né? Eu tenho que colocar isso dentro de uma TD, né? E aqui, para definir uma link, eu uso a tag A, né? E agora aqui eu vou usar a tag REPL ASP Action e eu vou indicar que eu quero que esse link acione a Action Edit, porque esse link aqui vai ser o link editar. E eu vou passar também o ID do item. Note que eu estou obtendo o ID do item aqui, basta eu copiar e colar. E aqui é o nome do link, editar. Então eu criei um link editar que vai acionar a Action Edit. E qual é o controlador? Como eu não informei, ele vai no controlador atual, que é o controlador tarefas. Essa action não foi criada ainda, tá? E agora eu vou copiar e colar, para ganhar tempo, que eu vou criar um outro link, só que eu vou acionar a Action Delete, vou passar o ID e aqui vai ser deletar. Então é assim que funciona as Tag Helpers, tá? Eles auxiliam a criação de views. E agora aqui aqui eu tenho um formulário. Quando eu submeter esse formulário, ele vai ser, eu vou colocar um botão incluir. Então quando eu clicar nesse botão, eu tenho que acionar um método action do controlador. Então aqui no form eu vou usar a tag help. Aqui eu vou especificar, eu vou dar ASP controller. Perceba que o IntelliSense já me dá acesso ao recurso. E aqui eu vou acionar o controlador tarefas. Vou acionar uma action. E essa action, ela não existe ainda. Eu vou criar. Então eu vou dar um nome para ela de adicionar item tarefa. Tá? E o método que eu vou estar usando aqui, o método é um método com o qual eu vou postar. Vai ser um get. Tá? Então eu não vou ter essa label, nem esse input text, eu só vou ter um button. Então um button vai ser do tipo submit. Essa ID aqui eu nem precisaria, né? Eu vou remover ele aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou incluir aqui um recurso do Bootstrap, que é para definir um botão verdinho. Então eu vou usar um class aqui do Bootstrap, btn success. E eu vou colocar aqui, ó, incluir nova tarefa. Esses são os ajustes da minha View Index HTML. Tá? Então agora eu vou dar um Ctrl aspas simples, né? Vou dar um .NET Build para ver se eu não tenho nenhum erro de sintaxe no meu código. E se tiver tudo ok, o que eu vou fazer? Eu vou dar um .NET Run e nós vamos ver o resultado exibido no navegador, ok? Então tá aqui, ó, 0 erros, então eu já posso dar o .NET Run. Ele vai levantar o servidor, indicar que está atendendo na porta 5000. Então agora eu vou abrir uma outra aba no meu navegador aqui, vou dar http localhost porta 5000. Aqui ó, eu tenho que acionar o controlador tarefas e a View Index. Ele vai exibir as mesmas informações, só que o layout vai ser diferente, né? Aqui o layout aqui era assim e agora, olha, eu tenho os links. Note que aqui, ó, ele já vai me indicar qual é o controlador e a action que ele está chamando, olha lá, ó, tarefas edit e o ID do item. A mesma coisa para deletar, tá vendo? E aqui o Ubuntu, quando eu clicar, ele vai acionar essa action que eu não criei ainda e essa tarefas. Muito bem, então a primeira parte está pronta. Então agora
eu vou continuar e o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que definir um novo método na interface tarefa service, que vai ser um método adicionar item, que vai definir, né, esse método. Eu vou definir esse método que eu vou usar para incluir uma nova tarefa. Agora eu estou implementando então a inclusão de uma nova tarefa. Então eu vou abrir aqui eu vou parar aqui esse meu serviço aqui, tá? Vou abrir aqui e eu vou lá na pasta services, está aqui, ó. Então eu tenho a interface e agora, deixa eu remover aqui. Então aqui eu tenho um método, vou recolher aqui para você visualizar melhor. E aqui eu vou definir um método para incluir uma nova tarefa. Vai ser esse método aqui, ó. Adicionar item tarefa. Então eu vou vir aqui, vai ser task. Aqui eu vou retornar um task de um bool, vai ser verdadeiro ou falso, né? E eu vou definir o método adicionar item. Aqui eu vou receber o meu modelo de domínio, que é uma tarefa, né? E aqui eu vou chamar de novo item. Pronto. Então, defini na interface, né, que é o serviço que eu estou utilizando nesse projeto. E agora eu vou fazer a implementação do método aqui, tá? Então vai ser public. Eu vou usar um async porque eu vou trabalhar de forma assíncrona, né? É uma task bool, adicionar item, ele vai receber uma tarefa. Vou recolher aqui para você acompanhar o código comigo. Novo item. Então agora o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou definir a nova tarefa, né, como um novo item de tarefa do meu modelo de domínio. E aqui eu vou passar os valores. De onde vão vir esses valores? Eles vão vir do formulário que o usuário vai preencher. Então, inicialmente, a minha tarefa, eu vou ter acesso aos campos, né? Quando eu estou incluindo, o campo está completo vai ser false. Porque a tarefa é uma nova tarefa, depois o nome da tarefa vai vir da informação lá do meu item de tarefa. E a data de conclusão, que são as informações da minha tarefa. Novo item, data conclusão. Certo? Depois que eu criei o novo item de tarefa, o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que usar os recursos do Entity Framework, né, que eu estou usando no meu projeto. Vou usar o contexto dele, né? Vou acessar aqui tarefas, que é a minha tabela tarefas, né? E vou incluir essa entidade, essa nova tarefa no meu contexto. Depois, eu vou dar um await, porque eu estou usando um async nesse método, e vou usar o método saveChangesAsync, que vai salvar e persistir no banco de dados. Então, se eu não der o save changes, a nova tarefa ela não é incluída no banco de dados. Até aqui, estou trabalhando em memória. Quando eu dou um save changes, ele efetiva no banco de dados. E aqui eu vou dar um retorno, porque eu tenho que retornar um boolean, né? Então está aqui a implementação do meu método. Adicionar item, que é a implementação que foi definida no meu serviço. Então o meu serviço já está pronto para adicionar um novo item. Ele vai receber os dados e vai usar o Entity Framework para persistir no banco de dados. O que está faltando agora? Eu vou fechar aqui e fechar aqui. Vamos continuar. Depois que eu fiz isso, eu fiz a implementação, né,
definir os dados da nova tarefa, incluir a tarefa no contexto e só ver os dados usando no banco de dados usando save change. Agora, eu vou ter que definir no controlador o método action para incluir efetivamente essa tarefa. Eu tenho que fazer interação com o usuário. O usuário vai me enviar uma requisição para incluir um novo item. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que apresentar uma view com as informações em um formulário com as informações que o usuário vai preencher e vai postar. Então eu vou ter que implementar um método action no controlador tarefas controle. Então vamos ver como isso é feito. Eu vou chamar esse método de adicionar item tarefa. Tá? Então ele vai ser constituído e feito em duas etapas. A apresentação do formulário, que é feito usando um HTTP GET. Tá? Ele vai apresentar a view, geralmente o formulário. Então ele vai apresentar o formulário para o usuário informar. Quando o usuário informar e clicar no botão enviar, eu vou usar o HTTP POST. Então ele vai submeter os dados informados na view. Aqui ele vai fazer a validação e vai realizar o data bind. O que é o data bind? Ele vai mapear os dados dessa solicitação para o meu método action, que está esperando uma tarefa, os dados da tarefa. Esse é um mecanismo automático. Então, esse fluxo, essa abordagem onde eu uso um get e um post, eu vou ter que fazer para criar uma nova tarefa, editar e deletar. Então, eu vou fazer isso aqui no controlador. Vou acessar o meu controller, tarefas controller, e vou definir aqui o método action. O primeiro é bem simples, né? Public e action result, adicionar item tarefa. Deixa eu subir aqui. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou apenas apresentar a view. Esse é o get. Então aqui, se eu quiser reforçar, eu poderia fazer assim, ó, HTTP get. Quando eu não faço isso, ele subentende que é um get. Então o get é sempre usado para consultas. E aqui eu vou apresentar a view. Tá? E depois, quando ele postar, eu vou usar o HTTP post. O que eu vou copiar e colar aqui para ganhar um pouquinho de tempo. Deixa eu recolher aqui. Então eu tenho o get e o post. É o mesmo método. Aqui eu estou fazendo um bind, eu estou usando um atributo do bind, né, onde eu estou informando quais são os campos que eu quero que o data binding vincule. Então eu quero o campo ID, o está completa, o nome e a data da conclusão. Ou seja, eu só vou permitir a injeção aqui na minha tarefa desses 4 campos. É para isso que serve o bind. Se alguém injetar mais algum campo aqui, eu não vou aceitar. Tá? Então o bind ele restringe, é uma maneira de você proteger, porque o data bind ele é um mecanismo automático. Né? Então assim que você postar, ele vai pegar os dados do formulário que correspondem aos nomes dos campos do seu modelo e vai injetar aqui na tarefa. Então um usuário malicioso poderia injetar qualquer outro dado. Então qualquer outro dado que venha que não seja esses 4, eu não vou aceitar. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou validar o meu módulo state, e se ele tiver ok, eu vou chamar o método do serviço, ó, adicionar item tarefa, ó, do meu serviço, e vou passar a tarefa e vou redirecionar para index. Certo? Então é isso que eu queria mostrar nessa aula, para ela não ficar muito longa. Na próxima semana eu vou efetivamente criar essa view. Eu vou então explicar melhor o data bind e vou mostrar o uso das tag helpers, da validação no formulário, tá? Tudo isso na próxima aula. Então era isso que eu queria mostrar na aula dessa semana, a implementação da inclusão do item de tarefa, que agora só está faltando a view. Então até a semana que vem.